Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Mas com o passar dos tempos, as perseguições foram crescendo, a falta de tempo e a ausência do batismo constante no Espírito Santo se apoderou do ser humano. Tudo isso foi sendo ocupado pelo materialismo e pela superficialidade. A pessoa do Espírito Santo foi sendo esquecida entre os fiéis. Mas existiu em nosso meio uma profeta que não hesitou em amar e escutar o mesmo Espírito, e atendendo aos seus apelos, ousou se corresponder com o Santo Padre Leão XIII, e em 17 de abril de 1895 escreveu sua primeira carta ao Pontífice. Santíssimo Pai, uma pobre filha de vossa santidade, já há mais de 7 anos, deseja ardentemente manifestar ao comum Pai dos fiéis um vivo desejo. Depois de ter por tanto tempo guardado e rezado, finalmente lhe decidi expor com tanto apreço. Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade, e uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nestas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas
aquele que pode renovar a face da terra. Fazem tantas novenas e isso é bom, mas a única que foi pedida pelo próprio Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos é agora quase completamente esquecida. São louvados pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem a faz? Quem é o Santo Padre pode fazer com o Espírito Santo? Seja mais conhecido e mais honrado, senão o vigário de Jesus sobre a terra, do qual não somente as ordens, mas também os desejos possuem sobre os corações dos fiéis uma forte eficácia? E agradecendo aos céus, temos vistos como os bons católicos, somente pelo fato do Papa dizer uma palavra, já fazem dela uma lei de amor, e exultam em obedecer. Portanto, Santo Padre, somente o Senhor pode fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós, abata o domínio do demônio e nos conceda a desejada renovação da face da terra. Se eu, miserável criatura que sou, posso arder para expor inteiramente este meu desejo, vos peço a santidade. Solicita a todos os bispos que nas paróquias de suas dioceses se faça este ano a novena de Pentecostes, acompanhada onde for possível da pregação da divina palavra e dos ensinamentos e exortações que iluminam as mentes para conhecerem o Espírito Santo e movem as vontades para corresponderem às suas inspirações. Onde não se puder fazer agora, não se poderia fazer ao longo do ano, como se faz também no tempo do jubileu? Se este ano de todas as partes da cristandade se levantarem unânimes e fervorosas orações ao céu, como foi feito do cenáculo de Jerusalém para o derramamento do Espírito, quais e quantas belas bênçãos e graças não nos conseguiriam essas súplicas? E a nossa amadíssima Mãe Maria, que esteve com os apóstolos naqueles 9 dias benditos e com eles orou, não estaria também conosco neste ano, no novo cenáculo, e não nos concederia antecipadas e copiosas misericórdias? No ano passado, tive a sorte de poder oferecer à vossa santidade, por meio de Dom Vicenço Tarozzi, um livrinho da novena do Espírito Santo, intitulado O Novo Cenáculo, e vossa santidade se dignou aceitá-lo e abençoá-lo, exprimindo o desejo de que a união de orações propostas naquele pequeno livro para a novena do Espírito Santo produzisse um salutar renovação das mentes e dos corações. Na dúvida de que aquele livro possa ter sumido, anexo uma outra cópia junto à presente carta, para que vossa santidade conceda-lhe uma nova bênção para o maior bem das almas. Santo Padre, uma outra palavra, que queira perdoar a minha insistência. Peço que por caridade o Senhor faça depressa a recomendação desta unânime oração, para que mais almas não se percam para o demônio, mas que este as perca para o bom Jesus que as resgatou com seu sangue. Eu experimento o remorso de ter tido timidez e esperado tantos anos para expor tudo que assim me exponho ao Senhor meu Pai. Agora temo também ter sido muito ousada. Santo Padre, dê uma bênção que me conforte, uma bênção a mim que desejei ardentemente lhe escrever com tanta liberdade, uma bênção para as minhas alunas e para as irmãs que comigo trabalham pela educação da juventude, enquanto eu humildemente me persigno. Madre Helena Guerra. Helena Guerra. Helena Guerra. As cartas que Madre Helena escreveu ao Pontífice resultaram 2 anos depois na primeira encíclica sobre o Espírito Santo, que o Papa Leão XIII dirigiu aos fiéis. De que maneira e em qual medida o Espírito Santo atua nas almas dos fiéis não é o menos estupendo, bem que mais difícil de compreender. Por isso mesmo que sua ação é completamente velada aos nossos olhos. Também essa outra efusão do Espírito Santo é tão abundante que o próprio Jesus Cristo é de seu dom que ele promana, a compara a um rio caudaloso, como lemos em São João. Quem crer em mim, dilo a Escritura, brotar-lhe-ão do interior torrentes de água viva. O mesmo evangelista acrescenta a interpretação desse testemunho.
Com essas palavras, porém, aludia ele ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Não há dúvida que o Espírito Santo residiu também nos justos que viveram antes de Cristo. Como está escrito nos profetas, de Zacarias, de João Batista, de Simeão, de Santa Ana, pois em Pentecostes desceu o Espírito Santo às almas, não para só desde então habitar a alma dos santos, mas para inundá-la com maior intensidade, para aumentar consideravelmente a distribuição dos seus dons, e não para iniciá-la, para multiplicar, portanto, os seus favores com maior liberalidade, e não para começar uma obra nova. Ora, não é sem motivos que estes tão largos benefícios são atribuídos ao Espírito Divino. É Ele, o Espírito da filiação adotiva, que nos faz exclamar: Abá, Pai. Também é Ele quem deleita os corações com as doçuras de seu amor paternal. Esse mesmo Espírito revela ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ouso dizer ao Santo Padre que o Senhor Deus deseja que vossa santidade ordene rapidamente um reavivamento universal para tantos cristãos tíbios, como também a conversão dos transviados. É deste modo que o demônio, inimigo eterno de Deus, por meio da nefanda sociedade, estendeu sobre a terra uma seta infernal para prender muitas almas. O Papa, verdadeiro amigo de Deus, para a salvação das almas, alargue sempre a rede de São Pedro, abrindo um novo cenáculo, no qual, investidos da suprema virtude, estejam os cristãos, aptos a se oporem àquela corrente de mal que surgem das leis tenebrosas da maçonaria. Santíssimo Padre, maio se tornou o mês do paraíso em virtude da encíclica de 9 de maio. Os fiéis estão prontos, só falta abrir-lhes o cenáculo, chamá-los, multiplicar as orações e o Espírito Santo virá. Virá e abaterá o império de Satanás, que se chama maçonaria. Virá e converterá os pecadores, santificará os fiéis e a face da terra será felizmente renovada. Santo Padre, por amor a Deus e pelas almas, peço ainda um passo, abrir o cenáculo universal. Passados anos, o Papa João XXIII beatifica Helena Guerra, tornando-a apóstola do Espírito Santo. Sua ação de consagrar ao Espírito Santo o século XX e convocar o Concílio Vaticano II devolvem ao Espírito Santo o protagonismo na Igreja. Isso nos é claro na sua oração antes do concílio, que Deus prontamente atendeu, dando um novo vigor carismático a todos os fiéis que desejam.